Bom dia, pessoal do oitavo ano. E para a aula de hoje, para vocês responderem as atividades de hoje propostas, a gente vai falar aí um pouco das práticas neoliberais, do capitalismo keynesiano e também da Grande Depressão de 1929, certo? Então, de início vamos começar com a crise, né, a Grande Depressão, para prosseguir para as práticas e o capitalismo. Então, como o capitalismo ele visa o lucro, né, o objetivo principal dele é a obtenção de lucro, então os Estados Unidos, como maior potência mundial, começou a investir, certo? Pegar seu dinheiro e investir em empresas. Então surgiram várias empresas nos Estados Unidos naquela época, certo? Para tentar desenvolver ainda mais a economia norte-americana, né? Pois lá existia um termo, o American Way of Life, certo? Que é um termo usado para um modo de vida dos americanos, né? Baseado na aquisição de bens de consumo duráveis, certo? Então, com o surgimento dessas empresas, houve também um aumento nos investimentos, um desenvolvimento da economia, né? Uma ampliação do crédito econômico dos Estados Unidos, e essas empresas começaram a injetar seu dinheiro, né, na Bolsa de Valores, que é um órgão responsável na qual a economia mundial estava integrada, né, naquela época. Então as empresas depositavam suas ações ou compravam ações na Bolsa de Valores para obter um maior lucro. Só que os Estados Unidos começou a produzir demais, e aí essa produção ela não estava atendendo o desejado, né? Eles não estavam conseguindo vender todos esses produtos, então houve uma superprodução, certo? E aí as empresas começaram a perder ações, né? Houve o crack da Bolsa de Valores, né? A quebra. Então essa Bolsa de Valores ela quebrou, certo? Consequentemente, prejuízo para as empresas que tinham ações na Bolsa de Valores, né? Então ela não tinha mais como pagar as empresas. E aí o que é que aconteceu? As empresas estavam com produtos, muitos produtos, né, no mercado, produtos guardados, certo? E com isso teve que gerou algumas consequências, né? Então aí podemos citar aí algumas consequências dessa crise. Desemprego em aproximadamente 27% de toda a população norte-americana, né? As empresas começaram a falir, houve uma redução de produção industrial, né? Consequentemente, o fortalecimento do nazifascismo, né? Era um regime que era contra os Estados Unidos, e com isso gerou também, vamos dizer assim, uma crise em outros países que estavam ligados aos Estados Unidos, certo? Então a causa principalmente, né, foi o aumento dos investimentos na economia de forma exagerada, que gerou assim uma grande desvalorização, né, no fluxo de venda de ações na Bolsa de Valores, o aumento dos investimentos, com isso, né, uma especulação financeira, mercadorias começaram a ficar estagnadas, certo? E uma desvalorização das empresas e assim do capital, né? O que gerou também um colapso, certo? Então, o que a gente chama da crise, né? E aí, qual foi a solução para essa crise, né? Então, aí os Estados Unidos lançou um plano, conhecido também como New Deal, né? No qual promoveu algumas obras públicas
com benefícios sociais, salário mínimo, seguro-desemprego, certo? Para tentar intervir na economia, né? Então evitar a queda nos preços das mercadorias, porque senão não teria como sair dessa crise, né? E com isso conseguiu controlar a produção, certo? E aí a gente agora vai abordar um pouco sobre o capitalismo, né? Ele teve que ser reinventado, certo? E existiu aí dois termos, o keynesiano, né? E o neoliberal, no qual os dois tinham objetivos controversos, né? Então, o keynesiano era baseado numa ideia, possuía uma ideia de que o Estado ele precisava interferir nas ideias e nas empresas para que sempre haja o quê? Um emprego, certo? Já o neoliberalismo é a defesa de que os mercados, certo? Defesa de que os mercados que possuem vertentes econômicas, mas que cada um precisariam trabalhar de forma livre, sem a interferência do Estado, certo? Fazendo valer a concorrência como fator de queda dos preços e de pleno funcionamento da economia, ou seja, baseado na oferta e procura do produto, né? Então, o keynesiano ele abordava que o Estado precisava interferir nas ideias e nas empresas capitalistas, né? Para poder gerar uma melhor condição de emprego e um melhor desenvolvimento. E a prática neoliberal, ele achava que não deveria ter interferência do Estado e que as empresas pudessem se sair dessa crise, né, obter uma maior quantidade de lucro, dependendo do fator oferta e procura do produto, certo? Então aí é um breve resumo, pessoal. Tem para a atividade de hoje, certo? Tem outro vídeo aí para que vocês possam tirar suas dúvidas e torcemos para que possamos sair dessa crise instalada na questão da saúde, né? Dessa pandemia, e que em breve possamos retornar aí às nossas atividades, às nossas aulas normais, certo? Então, até a próxima e um abraço.